Adolescência Dante Moreira Leite, Unesp, Araraquara, São Paulo, do Polo Formador em Terapia Comunitária Integrativa, e é atual presidenta da Associação Brasileira de Terapia Comunitária. Milene Zanoni da Silva é farmacêutica, ela tem mestrado e doutorado em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Londrina, Milene? Sim, da UEL. Pronto, docente da UEPG e da Universidade Federal do Paraná, e vice-presidente da Associação Brasileira de Terapia Comunitária. Então, eu desejo boas-vindas a vocês e nós vamos adorar ouvir o compartilhamento das experiências de vocês. Então, deixo com vocês. Não sei se o grupo de monitoras tem algum aviso para dar antes de qualquer coisa, se alguém quer falar. Não, né? Tá. Então, só para lembrar que próximo do finalzinho da aula, eles vão colocar um formuláriozinho para a gente fazer a certificação, tá? E dizer que a gente negociou com Milene e com José Família o seguinte: elas vão ter um tempo de fala e a gente vai garantir uns 30 minutos, como nas outras aulas, para a gente fazer o debate, para perguntas, comentários, ok? Então, é com vocês, José Família e Milene. Que delícia. Então, tá. Então, obrigada. Já conversamos um pouquinho, né? Então, boa noite. Obrigada por esse espaço, né? E, aliás, a gente se sente em casa, né? Fala em terapia comunitária, se sente em casa, e também estar no curso de psicologia, né? Que aí me faz lembrar da minha história também. Então, eu fico muito, muito grata mesmo. E tá com você, Milene, né? Minha parceira aí nessa gestão, nesse desafio, né? Dentro de uma pandemia, desse momento histórico que nós estamos vivendo. Então, é uma delícia. Obrigada, Vitória. Na realidade, a gente que se ofereceu, né? É uma honra. Na realidade, o convite foi para o professor Adalberto, mas ele está voltando da França, então é uma responsabilidade, né, muito grande. Mas quando fala em terapia comunitária, a gente ativa, sai correndo, a gente se apresenta. Então, a proposta, nesse tempo que a gente vai ter, é falar, lógico, né, da nossa, enquanto gestão, falar da nossa querida Bratecom. Então eu vou misturar um pouco, vou falar da Bratecom, mas também falar da minha trajetória, da minha experiência enquanto ser terapeuta comunitária, né, formadora, que é um lugar que eu não consegui sair. Então, há 16 anos que eu trabalho com a terapia comunitária, nasci com a Bratecom, e desde lá não saí, né, então realmente, quando me apresento, além da formação básica de psicologia, a terapia comunitária, ser terapeuta comunitário é meu carro-chefe, né. Bom, então, a Valquíria vai me ajudar a apresentar, tá? Isso, que vai me ajudar, porque isso é muito bacana. Acho que é Rodrigo que vai projetar. É Rodrigo? É os apoiadores aí. Mas eles já estão com o material. Que ótimo. Então, a proposta é falar um pouquinho do que é terapia comunitária, a Bratecom, depois a Milene entra, né, que com sua base aí, dá uma contextualização dentro das práticas integrativas, falar um pouquinho como caminhamos com a pesquisa, e depois, no final, um mimo, tá? Uma pausa e um cuidado, uma surpresa, tá? Terapeuta comunitário também é assim, tem que falar um pouquinho de surpresa, não pode contar tudo. Então tá, então quem vai me ajudar pode começar. Que aí vou falar um pouquinho. Então, nossa terapia comunitária integrativa, né? Essa é a logo da Bratecom, Associação Brasileira de Terapia Comunitária. E aí eu começo, pode passar, com uma imagem, uma figura, e eu gostaria que vocês olhassem, sentissem, e quem quiser abrir o microfone, o que vocês veem, o que vocês estão vendo nessa pintura, nessa figura? O que traz para vocês? Antes um pouquinho? Alguém quer escrever? Alguém quer falar? Cuidado. Ó, nós somos terapeutas comunitários, então a gente interage, viu, gente? Por favor, vocês escrevam, falam. Proteção.
acolhimento, maternidade, desculpem os homens, mas é o meu olhar, né? Zelo, carinho, amor. Uhum. Cada vez que eu olho para essa imagem, ela me desperta. Olha que eu uso bastante, porque eu gosto, né? Se alguém quiser falar também. Alegria. Oh, Rodrigo, por que alegria? O que te trouxe aí? Boa noite. Oi. A, a, o rosto, a cara da figura do que seria a mãe traz uma sensação assim de paz, uma certa alegria, de uma felicidade, uma figura muito colorida também. As cores, né? Que transmite uma energia positiva, digamos assim. Tudo bem. Então aí a gente já começa a aquecer e falar do que é o ser terapeuta, né? Olhar para esse espaço. E na idade traz também a questão do vínculo, né? Essa é a palavra-chave que eu gostaria que vocês levassem aí na questão da terapia comunitária. E tudo que vocês olharam, já vou dizer, está dentro de vocês. Né? Então, isso é a base da terapia comunitária, eu só reconheço o que eu conheço, que carrego dentro de mim, tá? Obrigada. Então, vamos lá? Então, mais um pouquinho, a terapia comunitária. Pode passar, Rodrigo, por gentileza. Então, o criador, né, foi o professor Adalberto, é o professor Adalberto, né, de Paulo Barreto, de Fortaleza, brasileiro, né, psiquiatra, antropólogo, teólogo, já é professor aposentado, mas ainda ele tem um vínculo, né, com a Universidade Federal do Ceará, e a terapia comunitária saiu de brotou, né, que a gente fala de algumas inquietudes, né, ele, diante das dores da alma, né, ele fala isso de uma forma que isso guarda até hoje, né, ele inquieto com essa questão das dores da alma, com a medicalização excessiva, né, ele como psiquiatra, né, receitando aquela toda medicação e com pouco retorno, e muito crente, né, na força da comunidade, né, e aí ele cria, então, uma metodologia particular, né, de estrutura simples, porém profunda, né, que eu acho que isso que é importante, que é terapeuta comunitário, quem já participou de uma roda, né, tem essa observação. Muito bem, mais um pouquinho. E onde nasceu? Na realidade, nasceu, né, na favela aí de Pirambu, de Fortaleza, na década de 90. Eu tive o privilégio de ir já umas 2, 3 vezes, quero voltar, porque cada vez que essa favela, ela se multiplica, né, impressionante, e segundo os últimos dados aí, né, é um aglomerado normal, né, é impressionante como é tudo aglomerado, é tudo parelhado mesmo, essa foto representa mesmo, e andando lá, é uma sensação de labirinto, né, e aí ele foi convidado, tem um irmão dele que mora na favela, o Aito, advogado, né, com crimes, pessoas adoecidas, então ele chamou o irmão, chamou a professora Adalberto e falou, olha, vem me ajudar aqui que eu não dou conta. E aí, diante disso, que ele falou, olha, não adianta dar remédio, acho que nós precisamos criar outra forma. E ele começou as rodas, embaixo das árvores, e através da fala e do acolhimento, tá? Então, esse é o lugar de onde surgiu. Mais um pouquinho. Pode passar. E aí na favela, que é fantástico, vocês podem entrar também, pesquisar aí, então, o Projeto Quatro Varas, então esse Projeto Quatro Varas, o MESMEC, existe dentro da favela, e é a comunidade que cuida, é fantástico. Hoje, eu não sei te dizer agora, né, para vocês, mas várias práticas integrativas estão associadas à terapia comunitária, e é um lugar de espaço, de acolhimento, de cuidado, de formação. Então, a própria comunidade, eles passam pelo cuidado, mas também eles passam, são capacitados, são multiplicadores. Então, é uma vivência bem especial em termos de Brasil, né? Isso é visto também na Europa, muitos colegas e profissionais vêm até o Projeto Quatro Varas para poder compreender esse fenômeno, né, de autoajuda que existe na comunidade.
né? Isso é uma outra fala, né? Que na comunidade ou na instituição existem os problemas, mas também existe a solução, né? Então, esse é o norte e é fantástico esse trabalho. Então, fica aí a dica para vocês conhecerem mais um pouquinho, pode passar. Então, a terapia comunitária integrativa, um pouquinho aí do conceito, é um instrumento de atuação e reflexão em saúde mental, né? E aberta a todos os indivíduos, né, que estão vivenciando uma situação de crise. Então, de uma forma simples, dá para vocês entenderem. Então, e crise, né, o conceito de crise cabe em vários momentos, né, nós estamos num momento de crise, mas toda crise traz movimentos, né, e é desse movimento que nós aprendemos. Então, a terapia comunitária tem esse olhar, né, essa reflexão, não é uma crise que paralisa, é uma crise que traz vida, que traz movimentos, e pela força do grupo, por isso que me encanta, né, sempre, quando eu estou ou falando da terapia comunitária, ou vivendo, né. Mais um pouquinho. E é sustentada, né, tem os seus eixos, pilares teóricos, né, então existe uma base, não foi assim, não foi juntando do nada, tem toda uma sustentação teórica, né, para uma compreensão melhor, né, nós não são especialistas, os terapeutas comunitários não saem especialistas nessas teorias, mas elas é para compreender o ser terapeuta e as rodas de terapia comunitária. Trabalhamos com a resiliência, com a teoria da comunicação, com o pensamento sistêmico, que todos nós estamos conectados, né? Muito, muito, muito damos espaço para a importância da cultura, o resgate da cultura, a minha cultura, a cultura da família, das minhas gerações, dos meus antepassados, onde eu estou, da minha comunidade, né? E, lógico, a pedagogia do Paulo Freire, que é essa comunicação linear, né? Então, esses pilares sustenta não só a terapia comunitária do ponto de vista teórico, mas é no fazer, né, que a gente encontra essa teoria. Caminhando. E aí, porque ela é fantástica, né, depois aí a Melene vai falar um pouquinho mais, né, porque dentro das práticas integrativas que ela tem esse destaque, né, por quê? Porque ela é brasileira, né, foi criada aqui, apesar que já vazou pelo mundo todo, mas nasceu aqui, né? É uma abordagem psicossocial e pelo Ministério da Saúde, eles estão olhando cada vez mais com um olhar, com admiração, né, porque nós somos uma rede organizada, nós somos vários polos organizados cuidando dessa capacitação, cuidando do que é ser terapeuta comunitário, né, porque ela promove construção de redes sociais, os vínculos, né, que nós começamos a falar inicialmente, né, vínculos afetivos, né, que dentro da roda são pessoas que muitas vezes a gente nem conhece e saímos de uma forma conectada e ligada com essas pessoas. Porém, já que estamos no curso de psicologia, vale lembrar, né, não é psicoterapia, né, mas nós temos uma relação tranquila com o conselho, né, de psicologia, lá para trás já houve algumas questões, mas foi esclarecido, então eles entendem realmente a diferença, se vocês estudam. O processo psicoterápico é outro, né? Mas por quê? Porque na terapia comunitária a gente acolhe o sofrimento, não vai tratar das doenças, das patologias. E o acolher o sofrimento, essa ferramenta, né, que eu falo que é especial, né, especial para mim, dá conta, né, e eu estou falando de um lugar também de ser psicóloga, psicodramatista, tem outras formações em grupo, tal, mas, para mim, eu falo que eu sou uma profissional, antes da terapia comunitária e depois, já trabalhava com grupos há muito tempo, mas a terapia comunitária me trouxe um lugar mais simples, mais espontâneo, mais criativo, né. E ela tem uma estrutura simples, ela tem começo, meio e fim, todas as rodas, né. Então, se você quiser participar de uma outra, você pode vir, então não é um processo contínuo. Então, é isso que é importante vocês guardarem, tá? Mais um pouco, caminhando.
E essa estrutura, eu vou falar um pouquinho, mas aí teria, assim, a gente passar uma vivência, não sei se vocês conhecem. É muito importante o acolhimento, como vocês fizeram, a musiquinha, é importante dar espaço para a celebração, né, celebrar a vida, os aniversários, acontecimentos, e é um momento de alegria, e isso que convida as pessoas, né, dá um espaço para esse momento, então isso é super importante, né. Depois tem a escolha da inquietação, que é a escolha, as pessoas, dá espaço para algumas pessoas falarem, né, do que está inquietando, do que está sofrendo. Ultimamente, a professora Adalberto usa bastante, né, qual é a sua pedrinha do sapato, né. Não é um espaço de segredos, isso é importante falar, né. Os segredos, ou a gente procura um profissional, mas lembrando que o segredo é importante trabalhar, né, sabemos disso. E depois dos temas, aí é escolhido, né, tem uma identificação, o grupo começa a interagir, se identificando, depois tem a votação, que é importante, é um momento super importante das pessoas assumirem seu lugar, sua votação, e depois, pelo mote, normalmente o clássico é quem já viveu algo parecido e o que fez para viver, para superar ou para conviver, outras pessoas começam a entrar no grupo, né, fazer a sua própria terapia. E este fenômeno, que eu chamo de fenômeno interessante que acontece, quem apresentou o tema já sai de cena e outros protagonistas aparecem. Então, é uma terapia de vários, né, são várias terapias que vão acontecendo. E o segredo é que quem, né, que está conduzindo, quem é o terapeuta aí, normalmente nós vamos em duplas ou em trio, sempre vem algo para ser trabalhado do terapeuta, né? Então a gente fala que as terapias são importantes para nós também, terapeutas, né? Então, isso é muito rico, né? E é importante, eu esqueci de falar, no momento das perguntas, né? Esse ato de perguntar ajuda a gente a sair do lugar. Então, a gente não está perguntando para o outro. As perguntas que fazemos são perguntas que têm a ver conosco, né? E aí, terminamos com a finalização, que é um ritual de agregação, né? No momento presencial, era o momento de estar junto, a gente fazia sempre uma música, mas é um momento de aprendizagem. Também falo desse lugar, né? Trabalho com crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem, e esse lugar de aprender com o outro, como que é importante. Então, finalizamos o que eu aprendi no dia de hoje, com essa roda, né? Sempre o que eu aprendi com a fala do outro. Então, é um momento bem interessante. E dura 1h20 máximo, né? Agora online 1h10, 1h15, máximo 1h30. Então, é essa a estrutura, tá? Mais um pouquinho. Bom, e aí, assim, por que que a terapia comunitária, ela está tendo esse destaque? E aí, trago umas reflexões, né? Ela tem o poder da palavra, né? Ela quebra correntes, né? A palavra, quando nós conseguimos conectar, trazer a emoção, a gente se liberta de alguns momentos, ou do passado, ou algumas dores atuais. Então, a terapia comunitária, por isso que nós falamos, quando a boca fala, os órgãos saram, né? E dores do passado. Então, há um processo de libertação, né? Sabemos que que a palavra tem poder. E a palavra também organiza o pensamento, né? Do ponto de vista cognitivo, isso é importante. E o tempo todo, esse espaço de fala. E nós temos percebido ao longo das histórias como é difícil, às vezes, nomear sentimentos ou sensações. Por isso que é um processo de aprendizagem, né? Mais um pouquinho. Então, a terapia comunitária tem o poder da palavra e tem a força da cultura. A Milene me conhece, talvez ela vai reconhecer, né, quem são essas figurinhas aí. Sim. Se você reconhece. Então, na realidade, Reconheço. reconhece. A força da cultura. Mas que cultura é essa? É a cultura do outro? É a nossa cultura, os nossos valores. Esse trabalho de recorte, nós fazemos durante a formação, vocês podem fazer também com crianças, com a família, é trazer quais são as suas heranças. Então,
essa pessoinha, esse monte de recorte aí, vocês vão me ver, tá? Isso é um pouco da minha vida aí, tá? A minha cultura. Então, eu carrego, estou ligada a tudo isso, né? Eu tenho as heranças aí da Espanha, tenho essa conexão com a música, com a dança, com os afetos, com o grupo, né? E por isso que cada vez que eu olho para isso, eu vou fortalecendo os meus vínculos. É uma coisa importante na terapia comunitária, dentro das vivências, a gente trabalha também. Quem é você? Algo tão difícil, né? Complexo. Então, através da minha cultura, que muitas vezes eu esqueço, não valorizo, eu me fortaleço, né? Então, esse lugar é importante. Então, a terapia comunitária sempre está valorizando a cultura em vários aspectos. Então, além do poder da fala, da cultura, da palavra, pode ir mais um pouquinho, Rodrigo? Temos também a importância do humor, né? Da alegria. Ai, eu adoro esses dentinhos. E da criança que mora dentro de nós. Então, na terapia comunitária, é o espaço, sim, quem tem um provérbio, quem tem uma piada que tem a ver, né, com o tema, mas trazer esse resgate do humor, porque nós saímos da dor, a gente faz outras conexões, né, pelo sorriso, que também é um acolhimento, né, saber sorrir, saber se desprender, né, em alguns momentos, e rir de si mesmo, né, dentro da terapia comunitária ou do psicodrama, a gente sabe que saúde mental, criatividade, o humor, também faz parte, né? Então, por isso que a alegria, as músicas, os provérbios, é importante dentro da terapia comunitária, tá? E a leveza, né? A leveza do sorriso aí da criança. Mais um. E aí, na terapia comunitária, nós trabalhamos dentro de algo que é o poder do sensível, né? O sensível que vemos, que necessitamos, que é o toque, e nesse momento aí, né, isolados, aí o quanto que está difícil, nós temos que nos reinventar, mas do sensível também invisível, né? Sabemos dessa questão da conexão, das energias que emana, boas e difíceis, né? E é desse lugar que eu valorizo muito, tanto a formação, né, do ser terapeuta comunitário, estar atento a esse sensível, quanto nas rodas também, né, que não vamos esquecer disso, dessas conexões todas, né, desse toque, quem está com saudade, né, desse toque sutil, de valorizar, né, da fragilidade, muitas vezes vamos para a roda, eu também, né, tão doídos aí, e aí encontramos, né, uma palavra, um acolhimento, um olhar, né. Então, esse lugar é importante também, dentro das rodas e dentro também da formação do ser terapeuta comunitário. Mais um, obrigada. Bom, então, olhando de tudo o que eu falei, a terapia comunitária resgata a competência das pessoas, né, valoriza, por isso a gente fala empoderamento, porque resgata e dá espaço, né, para as pessoas se colocarem. Colocarem o quê? Suas histórias, né, sua história de família, sua história, seus vínculos com a comunidade, né, porque fala das suas vivências pessoais, e nós sempre ressaltamos as estratégias de superações, isso que é importante, tá? Nas rodas de terapia, a gente não está preocupado em saber da onde, o que aconteceu, por que a pessoa sofreu, os detalhes do sofrimento, não. Mas o que ela está fazendo para dar conta de viver, de conviver com aquela dor, né? E o grupo se conecta com isso, que é a grande magia, né? Que é um saber produzido, né, pela experiência individual, e que é belo que cada um é doutor, né, da sua própria experiência. Por isso que não tem o julgamento. Uma das regras, né, eu esqueci de falar que existem as regras, principalmente o não julgar, né, porque quando a gente julga tem a gente agrega um valor, né, de poder. Então, não julgar, não dar conselho, ouvir, então, essas regras aí. E resgato, como eu falei, a cultura pessoal, transgeracional e comunitário,
né? Dar valor para aquilo que somos e da onde viemos. Né? Mais um pouquinho. Bom, então vou falar agora da capacitação, né? O que é o ser terapeuta comunitário. Existe sim, então, toda uma organização, ela é realizada pelo Polo Formador, né? Que é reconhecido pela Bratecom. Por quê? Para receber a chancela. Porque nós cuidamos ao tempo todo dessa formação. Os terapeutas comunitários sempre estão em reciclagem, estamos em rede, um aprendendo com o outro. Então, e aí sempre estão conectados com o professor Adalberto, com as metodologias. Então, estar atento à questão dessa formação. A carga horária, né, atualmente, é 240 horas. Eu sou do tempo, eu acho que a Valquíria é também dos 360, das 75 rodas, gente, era tanta Eu roda. também sou, Jô. Eu também, Miss, é Também velha sou da também. 360. Eu também peguei esse tempo. Gente, era... A gente passava quase 2 anos para terminar uma formação, gente. É isso mesmo. Era roda, e era emprestar roda, onde você vai, enfim, mas foi um tempo. E aí a gente começou a olhar que não precisava tanto, né? Que 30 rodas está de bom tamanho, porque nós continuamos, né? Nós continuamos com as rodas. Então, para receber a certificação, são 240, 100 horas módulos, e os módulos, né? Teórico e vivencial. E aí que é a grande chave, né, Valquíria? Tem que ter a parte vivencial, não é um curso teórico. Por quê? Porque nós trabalhamos com as vivências com o ser terapeuta comunitário. Porque a teoria é só pegar um livro, você pega lá, estuda e tal. Não adianta, não é aplicar uma metodologia, é ser terapeuta comunitário, né? Aí faz sentido, né? Temos as intervisões, sim, acompanhar, e 30 horas, né, das rodas de terapia. Só que o bacana disso que logo depois do primeiro módulo já podemos sair já livres mais ou menos, né, com medo os alunos saem, aí os futuros terapeutas comunitários, mas a comunidade pode acolher, né, por quê? Porque é fazendo que aprendemos, isso que é fantástico, né, e lógico que não está sozinho, né, os terapeutas formadores vão estar olhando. Então, atualmente é assim. E agora, com essa história toda da pandemia, esse momento todo que trouxe uma crise, mas trouxe outras oportunidades, e alguns polos começaram de uma forma que a gente fala híbrida, né? Então, acho que daqui para frente vai ser assim. Vai ter a parte teórica e a parte vivencial para as vivências. Eu acho que é um caminho que não volta, tá? Então, alguns polos já começaram essa iniciativa, está sendo bem interessante, algo que para mim nunca imaginei que seria possível, nem, né, aqui com vocês, imagina estar assim, né? Mas a vida nos traz, nos reserva belezas. Eu acho que é desse lugar, né? Mais um pouquinho. E aí, como eu falei e volto a falar, o diferencial dessa formação é o cuidado com o ser terapeuta comunitário, né? O tempo todo. E é um processo dialético que acontece nessa formação, porque ao mesmo tempo que desconstrói, né, alguns paradigmas, algumas formas de olhar, constrói também, mas constrói o que já está dentro, né, eu falo para minha história, e aí várias capacitações que eu já participei, a gente valoriza a história de cada um, mas é uma crise, tanto que tem um módulo dentro da formação que chama crise, nós vamos ter que passar pela crise. Então, e é um renascimento, né? Então, é incrível, e eu continuo apaixonada, encantada por essa formação, porque tem esse cuidado do ser terapeuta comunitário, né? E o princípio dentro dessa formação é que, e aí também psicólogos, né, gente, cabe aí, não só para o terapeuta, mas eu só posso cuidar do outro se cuido de mim, né? Um princípio básico, ético, do ser psicólogo, do ser, né, dessa relação de cuidado com o outro, né? E não é só porque se eu posso, eu só acho que só dou conta, né? Jung fala, de outras palavras, eu só vou, né, o paciente vem comigo, que eu vou caminhando junto até onde eu tenho estrutura, eu dou conta disso, né? E eu só posso acolher o outro se eu também me acolho.
com as minhas dores, com as minhas fraquezas, com as minhas decepções, né? E esse lugar humilde, simples. Terapeuta comunitário pode chorar, eu vivo chorando nas rodas, a gente pode se emocionar, né? Então, esse desconstruir do que é ser terapeuta, né? E só reconheço no outro o que conheço em mim, né? Então, isso foi algo que eu trago para minha casa, meus filhos, né, já aprenderam isso. Quando um começa a brigar com o outro, aí fala, mas você está falando dele, mas você reconhece nele dentro de você, então aí já até sabe isso, né? E isso é contínuo. Ser terapeuta comunitário, assim como ser psicólogo, psicoterapeuta, é um constante cuidar de si, né, para poder caminhar junto com o outro. Mais um pouquinho. Bom, então falei um pouquinho da formação, da terapia comunitária e lógica, agora, peço licença, vou falar da nossa associação, né, da Bratecom, que foi criada em 2004, durante o segundo Congresso Brasileiro, e aí estamos juntos, né, Milene, nesse momento aí histórico, com a pandemia, nessa gestão. Chegou com desafios e chegou com tantos presentes também. Então, estar aqui com você, eu fiquei pensando, nossa, é um presente também, né? Vários presentes. Então, ela existe para quê? A gente já se apresentou, mais um pouquinho. Então, a Bratecom, o objetivo dela é ser guardiã e zelar pela terapia comunitária, pelos polos e também pelos terapeutas comunitários, né? É uma relação de pertencimento, também aí outro conceito em saúde mental, quando você pertence, quando você está ligado, a gente fala, fica mais fácil conduzir e caminhar, né? E também disseminar que é um pouquinho do nosso tempero, né, Milene? A gente deixou na nossa gestão, disseminar as evidências científicas aí, que a terapia comunitária tem trazido ao longo de todas essas mais de 30 anos, mas que agora, por várias questões, e a universidade também está acolhendo, né, que aí a gente conseguiu criar uma rede viva de pesquisadores, a Milene está na ponta aí, coordenando um grupo bem interessante. Valquíria, se quiser participar, quem sabe, né, já fica o convite aí para você. Nós estamos trazendo todas as universidades, nós estamos convidando todas, tá? Então é isso, mais um pouquinho, para depois a Milene falar. E a Bratecom, atualmente estamos 44 polos, tá? Esse número, gente, é muito mais, tá? Com cerca de 30.500 terapeutas formados aí. Porque se perderam, igual a Valquíria falou, várias capacitações, e as pessoas foram fazendo outras coisas, entra a questão da política também, que não valoriza, enfim, mas tem muito mais terapeutas comunitários. A nossa gestão, quem sabe a futura, ou conosco, não sei, eu gostaria de trazer todo esse povo todos, né, para a gente unificar mesmo a nossa identidade. E dentro da Bratecom, nós trabalhamos com comissões, acho por isso que tem a questão da organização. Temos a organização, a comissão de polo, que cuida todo da identificação, desse cuidado, a comissão de cultura, já que é forte dentro da formação, com o levantamento de música, o cadastro, e com vídeos, agora com os vídeos, né, que a gente tem um acervo, e aí a Milene está com uma proposta aí, se for aprovada, acho que sim, de editar vídeos, editar livros, para mostrar realmente quanto que já foi feito ao longo dessa história. A comissão científica, base aí, né, vários professores docentes das universidades, colaboradores, organizando esse material todo, produzindo, escrevendo, publicando. É um momento, é meio contraditório, mas é um momento muito fértil, né, dentro da terapia comunitária, porque já ficamos gestando muito tempo também, né? E a rede de formadores, né, que é um movimento muito grande, e por isso que nos fortalece. Mais um pouquinho. A distribuição. Então, a Bratecom passa a ser uma rede de vínculos, solidariedade, mas de pesquisa também. E é desse lugar
que é necessário, né? Trabalhamos dentro da universidade, é necessário mostrar números, evidências, compartilhar experiências riquíssimas, né? E atualmente a gente está com várias parcerias, né? Com universidades internacionais, nacionais, com a Rede Pix, com a Abrasco, fechamos com a secretaria agora, né, municipal, de novo aí de São Paulo, que é resgatar vários terapeutas comunitários formados, né, e os terapeutas que estão aí soltos pelo mundo. Então, assim, é muito trabalho, viu? É muito trabalho, mas a gente tem várias comissões e um grupo bem bacana. Mais um pouquinho. E aí, é um levantamento, não vou ler para não ficar cansativo, várias universidades, que eu falei que a gente invadiu as universidades. E eu falo isso porque, como era Unifesp, eu e PUC, eu enquanto polo, né, a Unesp, nós sofremos muito preconceitos, mas é muito, muito mesmo. Então, o que é isso? De colegas psicólogos, de departamentos questionando, mas a gente ia lá, fazia, e dava resultado. Então, hoje, olha só que maravilha, eu já coloquei vocês aí, Universidade Federal de Campina Grande. Ah, por causa da professora. É verdade. A Priscila, você falou? Então, ela está conosco. É isso mesmo, eu lembrei do nome dela, por isso que vocês estão aqui. Tá. E a universidade aí, né, de Duque, enfim, muita gente querendo. Agora inverteu, viu, gente? Muita gente quer estar junto. E a gente já dá espaço. Mais um pouquinho. Essas parcerias todas, pode mudar, por favor? Olha só que lindo, mas já mudou, já nasceram 2 polos e estão vindo mais 2 polos. Fora, então, a gente fala em América Latina, né, no Brasil todo está distribuído esses polos, mas temos também Equador, Chile, Argentina, com os polos, nascendo República Dominicana em breve, no Equador e no Peru, tá? Em breve. E por quê, né? Por que as pessoas, os polos, estão querendo? Porque é uma forma de estar organizada, não é nada de colonizar, mas é de, através dessa rede, que estamos sendo valorizados. Lógico que tem a prática, tem a terapia comunitária, mas essa conexão toda, pode mudar, por favor? Que aí eu falo desses pontinhos de luz, né? Para ter com os nossos polos aí, né? Estamos todos conectados, cada polo tem seu brilho. Essa rede, fala que é uma rede neural, né? Uma coisa. E é impressionante que durante a pandemia a gente se conectou de uma forma rapidinha e por isso a terapia online, tá? E é de uma forma de uma imagem para ilustrar um pouquinho essa referência. Mais um pouco. Então, essas conexões todas acontecendo, né? Brasil e mundo, só para vocês terem noção, é onde já chegou, independente de polo, viu, gente? Agora, a Europa tem a sua associação europeia, tá? Mas, independente disso, a terapia comunitária, ela se avançou de uma forma tão grande que a gente fica assim, por que será, né? Porque tem essas conexões todas. Olha quantos países que já chegou, em várias línguas. Eu já participei de rodas de vários idiomas, e acontece, porque o que nos liga, lógico que tem alguns momentos que precisa de uma tradução, mas é a emoção. Então, e por isso que está dando certo, né? Conectado com a emoção e na superação. Então, a gente está querendo saber o que o povo está fazendo, o que os colegas estão fazendo, mas a partilha da emoção, da dor, que nos conecta, né? E aí, na América Latina, estamos em vários países. Polos são aqueles, mas existem grupos, pessoas belíssimas, pessoas fazendo um trabalho belíssimo, universidade, fora, em ONGs, né? Depois a Milene vai falar mais um pouquinho. Ok. Mais um pouco. E a nossa força, de novo, né? Vem desse apoio, desse vínculo. Fala, terapeuta comunitária, todo mundo já se organiza, né? Dessa sensibilidade, né? Tem momentos que estamos frágeis, pedimos ajuda e sabemos que podemos contar com o apoio do outro.
é esse que eu acredito, né, que é o diferencial e que revela a nossa força enquanto rede, né, enquanto rede de polos Abratecon. Eu vou dar uma pausa, para vocês não cansarem tanto de mim, para dar espaço aí para a Milene falar o quanto que ela está caminhando dentro aí das práticas integrativas e a relação aí com a nossa querida TCI. Tá bom? Depois eu volto. Obrigada, Jo. Obrigada, Valquíria, pelo convite. Que legal, né? Que espaço. Eu e a Jo, a gente nunca tinha sido chamadas juntas, ou é eu ou é ela. Mas nós duas juntas, assim, fazendo a nossa dupla, ainda não. Você que está oportunizando isso, Valquíria. Obrigada. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou vendo aqui Rodrigo, Lilian, Tanara, Alicia, Luana, Sara, Yasmin. Que alegria ver tanta gente. 37 pessoas numa sala falando, né? Sobre práticas integrativas, e para mim é uma alegria estar no curso de psicologia, Valquíria, porque assim, eu estou fazendo um trabalho agora com uma residência de saúde mental junto com a Secretaria do Estado aqui no Paraná, e uma parcela dos residentes são da psicologia e eles são muito reticentes às práticas integrativas e às terapias, e à terapia comunitária. Eu levei um choque até, porque isso é incomum acontecer, mas, assim, uma resistência muito grande. E a gente tem feito um trabalho de desconstrução, assim, de apresentar o que a gente tem de melhor, o que a gente tem feito, e tá aqui, né, numa turma de psicologia, numa disciplina optativa com tanta gente de psicologia, PIX e educação popular, eu, assim, levanto abaixo, qual é o ditado do chapéu? A gente comemora, assim, tira o chapéu, né? Tira o chapéu para essa experiência aí de vocês. Eu acho que a Valquíria deve ser a professora responsável por essa disciplina. Então, para mim é um prazer estar aqui nesse momento com vocês. A Jo fez uma apresentação brilhante, sensível e, assim, tocante com relação ao que é terapia comunitária. E eu vou trazer uma parte que ela, né, dá esse direcionamento para as práticas integrativas. Nesse momento, eu faço parte do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, eu sou membro da rede de articulação da Rede Nacional PIX, eu estou como representante da rede Sul PIX, que a gente está organizando aqui no estado e na região. Então, eu vivo, respiro, trabalho, pesquiso, tudo, minha vida são as práticas integrativas, e dentro delas, assim, a que eu mais trabalho e a que eu mais sou apaixonada é a terapia comunitária. Eu acho que foi o Rodrigo que apresentou. Rodrigo, eu não sei fazer isso que você fez, de compartilhar a minha imagem e ficar vendo o resto do povo. Como que eu faço isso? Eu queria ficar vendo vocês enquanto eu falo. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Foi o Rodrigo que passou os slides? Pronto. Será que... Oi, Rodrigo! Rodrigo apareceu. Oi, tudo bom? Como você tá? Como é que eu faço isso que você fez? Então você quer compartilhar aí no seu computador? Eu vou compartilhar, peraí. Certo, tem a opção de apresentar agora quando você clicar nos três pontinhos aqui no canto inferior direito da tela. Não sei se você vai encontrar. Tem o apresentar agora e tem aqui os 3 pontinhos. Daí, como você Isso. fez? Você pode apresentar, clica em apresentar agora. Tá, apresentar agora. Isso. E daí você reproduz a tela toda, mas no caso você queria ficar vendo a gente aqui, né? Enquanto você reproduz? Queria. É exatamente isso. Eu não sei. Certo. Então você pode ficar assistindo a gente, eu posso pedir para a Zumba compartilhar, porque quem estava compartilhando era a Fabiola, mas ela vai precisar sair agora. Mas não tem problema, então. Pode deixar que a apresentação só está comigo, eu não passei para vocês. Certo. Não tem problema, então. Caso eu caia, porque esses dias eu estava dando aula, Valquíria, 10 minutos eu falando, a aula minha conexão já tinha caído, e ninguém me falou. Acontece. Nem me mandaram notícia no WhatsApp dizendo, olha, você caiu, eu estava falando eu para mim mesma. Então, vocês me avisem se eu cair aqui, se minha conexão tiver problema.
Deixa eu pegar aqui a apresentação. Vocês estão vendo? Tá com... Eu acho que está do jeito que você queria, pelo menos para mim aparece. Você e aparece a apresentação. Aparece. Então, para vocês aparece, mas para mim não. Eu só vejo a minha tela, eu não estou vendo ninguém aqui, mas não tem problema. Tá ótimo. Então, assim, né, a Jo, ela fez uma explanação belíssima e, assim, falando muito da emoção e da paixão que a gente tem pela terapia comunitária. Eu coloquei alguns slides para colocar e falar um pouquinho sobre, fazer essa reflexão sobre o momento mesmo que a gente está vivendo, falar de PICS, falar de terapia comunitária. Necessariamente a gente tem que falar do contexto, e o nosso contexto é um momento, né, inacreditável, que ninguém esperava viver, que é de pandemia, né? Então, isso faz com que a gente reflita um pouco sobre da onde nós viemos, para onde que nós estamos caminhando. E nesse processo, a terapia comunitária e as práticas integrativas trazem muito essa perspectiva, quem sou eu? Quem sou eu em essência? Não o que os outros querem que eu seja, mas quem sou eu de uma forma verdadeira e plena. E eu dou aula para o curso de psicologia na Federal do Paraná, e eu não sei como é a formação de vocês aí em Campina Grande, mas o que nós somos, a nossa natureza enquanto natureza humana, será que é uma natureza só material? Será que é uma natureza só mental? O que nós somos efetivamente? Qual é a nossa origem? E como será que está a nossa saúde mental? Será que quem nos comanda é o nosso cérebro, as nossas sinapses, os nossos neurotransmissores? Será que nós somos para além daquilo que a gente pode tocar, sentir, dosar, objetivar? Será que nós somos para além do cérebro e somos para além da matéria? Com a chegada do coronavírus, eu tenho ouvido muito a situação de que 2020 está sendo um ano perdido para muita gente, assim, vamos abandonar, não deu para executar nada que tinha planejado, vamos esperar 2021. A questão é que nesse momento, nesse dia, nessa hora, a todo tempo, a gente está escrevendo a nossa história. Inclusive, o que vai acontecer em 2021, 2022, depende do que a gente está escrevendo nessa história, né? O que a gente está escrevendo nessa história. E o que é que a gente está escrevendo? Muita gente está se sentindo, assim, tendo que equilibrar muitos pratos, tendo que lidar com muitas questões, né, tendo que trabalhar e sentir essa falta de controle da vida, de si próprio, trazendo ansiedade, medo, angústia, desespero. E em que medida que a gente está conseguindo olhar para além do problema, além da crise? O tempo parece que está passando de um modo diferente, né? E o que é o tempo? Com a pandemia, tudo mudou a forma de a gente se relacionar, da gente se comunicar, da gente viver. E como que eu estou nesse contexto do tempo, do uso do meu tempo? Porque pode ser que as pessoas digam que a vida parou, que os projetos estão suspensos, que os seus planejamentos agora estão cancelados, mas de fato, ali na realidade, nada parou. Mudou, mas parou não para. A Terra continua a girar, a natureza continua a se movimentar, obviamente muito impactada com tudo que vem acontecendo de uma forma planetária, quando a gente pensa na Amazônia, quando a gente pensa no Pantanal. Mas ela continua, ela está se vivendo, está se movimentando. E
como a gente tem conseguido perceber esse movimento da vida que nos leva para uma transformação, para uma mudança a partir da crise? Eu estou só envolta nos problemas sem conseguir perceber a oportunidade que ele está trazendo? Ou eu tenho conseguido olhar para o lado bom desse contexto? Para aquilo que eu estou podendo aprender a partir dessa experiência? Enquanto pessoa, enquanto profissional da saúde, enquanto psicóloga, psicólogo. E a pergunta que fica é, as crises têm te paralisado? Você anda procrastinando muito, tendo crise de ansiedade, de depressão, ideação suicida? Como que você está se sentindo nesse momento? Desconectado de si próprio, desconectado dos problemas do outro, com falta de empatia, sem conseguir perceber a dimensão e o impacto real do problema do qual nós estamos vivendo? Ou essa crise, essa e outras, te estimulam a você se despertar para algo bom, para você poder buscar algo melhor, para você florescer para si e para o mundo? E dentro desse contexto, o que é que inspira cada um de vocês? O que leva a alma, melhora o humor, que faz com que você se arrepie, se emocione, faz com que você se sinta energizado para poder seguir em frente, levantar da cama, para você poder fazer aquilo que você sabe que você veio fazer nesse planeta? O que te inspira? Para nós, eu já falo no plural, porque eu sei que para mim e para a Josefa, a terapia comunitária é uma grande inspiração, como a Jo trouxe, porque ela é um espaço de troca, de partilha, de comunhão de saberes e experiências de vida, em que a gente vai poder falar das nossas dores, dos nossos sofrimentos, mas também das nossas soluções, dos nossos aprendizados. Uma coisa que eu acho bem importante eu acho que a Jo comentou, mas é importante reforçar que nesse espaço da terapia comunitária existe uma comunhão de saberes, de experiências de vida. Então, o saber acadêmico não é mais importante do que o saber do seu João, da Dona Maria, da comunidade, que nunca chegaram a um colégio, a educação formal, mas que pela experiência de vida tem muita sabedoria, tem uma capacidade de seguir em frente, de resiliência, de conseguir se adaptar frente às dificuldades. E esses saberes, para nós, na terapia comunitária, eles são de grande valor. Todos os saberes, não tem saber maior ou menor, tem saberes diferentes. E nesses espaços, nós podemos compartilhar e crescer. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Esse é um lema para nós. E dentro do contexto das práticas integrativas, né, a professora Valquíria deve ter trabalhado com vocês, a gente tem aí a aprovação da Política Nacional de Práticas Integrativas em 2006, com 5 práticas, e em 2017 e 2018 nós tivemos a aprovação de mais 14 práticas, então hoje, 14 mais 10, então hoje no total nós temos 29 práticas integrativas aprovadas no SUS, sendo que a terapia comunitária é uma destas práticas, aprovadas em 2017. Apesar da sua aprovação em 2017, ela já estava inserida por meio de convênios com o Ministério da Saúde já há mais de uma década anterior. Desde 2006, se não me engano, 2007. Então, a terapia comunitária, como a Jo trouxe, eu trago aqui algumas definições a partir do Ministério da Saúde. Ela é considerada, então, uma prática integrativa. No caderno de saúde mental publicado, né, pelo Ministério, eles consideram uma intervenção psicossocial avançada. Ela é considerada uma tecnologia leve, relacional, de cuidado em saúde mental. E é muito interessante que ela é muito viável, ela é de baixíssimo custo, ela vai na contramaré, no modelo contra-hegemônico da racionalidade biomédica,
porque a gente trabalha com recursos culturais da comunidade, dos indivíduos, como a Jo relatou, e nós temos trabalhado bastante no campo da pesquisa para demonstrar o quanto que ela é efetiva e o quanto que ela causa impacto positivo na saúde física, mental, espiritual, social, no sentido de promoção da saúde, de fortalecimento da cidadania, de melhora da autoestima e de redução do sofrimento psíquico. E a terapia comunitária, então, entre as 29 práticas, só reforçando, eu acho bem importante dizer isso, que das 29 práticas, todas elas são importantes, todas elas são lindinhas do seu jeitinho, como diz a minha filha, mas qual delas nasceu no Brasil, qual delas tem o DNA brasileiro, e o que a gente, como uma nação tão rica e tão diversa, que está inserida no seu nascimento a diversidade e a multiplicidade, tem para ensinar para outros povos. É a terapia comunitária, e a gente tem visto muito esse movimento agora no contexto do Covid. Então, porque ela usa esses recursos culturais, né, essa integração de saberes, ela foca na promoção da saúde num conceito teórico e prático, né? Então, a gente não olha para aquilo que está, a gente não rotula, a gente não classifica, a gente não diagnostica. Nós, terapeutas comunitários, não estamos lá para dizer qual é o problema da pessoa. A gente está lá para olhar os recursos positivos que ela tem internos, que são invisíveis, e nós, enquanto espelho das pessoas que participam das rodas, despertamos por meio dessa metodologia, que é muito simples, mas muito, que tem uma inteligência emocional muito, muito interessante, acaba fazendo com que as pessoas se despertem para aquilo que elas têm de melhor. Então, transforma as carências em competências, as dores em superações. A gente fala que a gente trabalha com feridas e torna essas feridas, elas fecham a ponto de se tornarem pérolas, e de uma roda surgem colares de pérolas. E uma coisa importante, quando fala de práticas integrativas, que a terapia comunitária, diferente da grande maioria daquelas 29 práticas inseridas no SUS, ela é uma abordagem grupal. Então, assim, é diferente da auriculoterapia, da acupuntura, da homeopatia, da medicina antroposófica, da medicina ayurveda, terapia floral, aromaterapia, que são práticas que são basicamente individuais, focadas na clínica, que é um terapeuta para um usuário. A terapia comunitária, a gente consegue trabalhar rodas com 10, 20, 30, 40, 100, 200, 500 pessoas. A Ju, com certeza, participou de rodas aí com a Adalberto, que são enormes. Ou seja, para as políticas públicas, pensar num recurso terapêutico que tenha essa custo-efetividade é extremamente interessante. E nesse momento, uma moto passou aqui. Nesse momento, isso tem se destacado muito. Eu não sei que horas são, gente. Até que horas eu queria que eu tenho aqui para... A gente tem até 8h30, Milene, que você pode... nós temos... você pode falar mais uns 15 minutinhos, e aí a gente poderia abrir para o debate. Mas dá para você concluir, viu? Tá bom, então tá bom. A Jo, não sei se comentou, mas essa frase é assim, uma frase que nos norteia muito nas nossas ações. Quando a boca cala, os órgãos falam, mas quando a boca fala, os nossos órgãos saram. Então, aí o poder da palavra, como a Jo trouxe. Dentro da atenção primária, a terapia comunitária hoje, ela é a 4ª prática integrativa mais executada no SUS, e em partes a gente sabe que isso tem relação com formações que aconteceram nesses convênios que ocorreram uns 10 anos atrás, mais ou menos, junto com o Ministério da Saúde, em que teve formação presencial de mais de 4.000 profissionais da estratégia de saúde da família no Brasil todo. A terapia comunitária, ela está inserida em diversos outros campos além da saúde, então, educação, segurança pública, calamidade, serviço social, SENAD, mas é na saúde que ela se torna, então, uma política pública. Agora, a gente está, até deixa eu inverter os slides aqui. Nesse momento, a Jo falou da questão da pesquisa, está sendo publicado
com grande empenho da Josefa, esse dossiê. Da Josefa. Com grande empenho da Josefa, esse dossiê bilíngue, né, do valor da TCI no mundo e no Brasil, possibilidades, impactos e perspectivas. Então, são mais de 300 folhas, 19 artigos publicados de grande qualidade e que a gente a Josefa tem um grande papel nesse contexto aí para a gente poder melhorar e aprofundar o conhecimento na área da terapia comunitária dentro das PICs. Acabou de ser lançado essa semana esse documento pela Fiocruz, então uma das instituições que a gente tem em parceria, Jô, que vale lembrar, é a Fiocruz, tá? Falta citar lá, verdade. Um capítulo aqui, tá? E daí, só para trazer alguns resultados de artigos que estão nesse dossiê, a gente traz aqui um impacto super relevante, é um trabalho de revisão sistemática que foi feito, então, a TCI trazendo impacto positivo na saúde mental, emocional, no impacto social, biológico, espiritual. Aqui um outro artigo que foi feito, que mostra aí a redução nos sintomas de ansiedade e de depressão, pré e pós terapia comunitária, depois de 5 intervenções. E eu vou seguir rapidinho aqui, tá? Porque eu queria falar nesse momento de Covid, o que a gente está fazendo. Então, a partir do mês de fevereiro, a gente já começou a se organizar, em março já saiu uma diretriz de adaptação da metodologia que sempre foi presencial para se tornar virtual, para que nós pudéssemos acolher esse sofrimento psíquico do isolamento social, com relação ao preconceito à pessoa infectada, para que os profissionais da saúde pudessem ter um espaço de acolhimento e de escuta e de fala, né, para suas demandas psíquicas, emocionais, frente à pandemia. Estabelecemos diversas parcerias, fora as que a Jo comentou, a gente tem atualmente uma parceria também com o Observatório Nacional de PICs, junto com a Fiocruz, lá de Pernambuco, com a APSBRA, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria Social, e com a Associação Mundial de Psiquiatria Social, junto com o Ministério da Saúde. E só para trazer isso que a Jo trouxe, assim, em termos de número, e isso está super subestimado. A gente até está fazendo uma pesquisa agora para poder trazer a realidade. Mas, assim, daquilo que a gente tem registrado minimamente, aconteceram muitas rodas, atingindo muitas pessoas de diversos países, com diversas línguas diferentes, fazendo essas rodas de TCI online. E o que a gente encontra aí hoje, nesse momento, a maior parte das pessoas reclamando, né, as suas inquietações, seus sofrimentos têm a ver com medo, com ansiedade, com impotência, com solidão, dificuldade de gerir o espaço familiar, o que está colocado aqui, e que a terapia comunitária é efetivamente um espaço de estabelecimento, né, de confiança, de vínculos de esperança, de resiliência, de senso de pertencimento e dessa capacidade de você conseguir empática, de ouvir e se transformar, e de poder superar. Então, e que as emoções, elas nos unem como humanidade. A gente fala daqui, pode ouvir alguém que está na França, na Suíça, na África, em Moçambique, no Chile, no Paraguai, e as emoções, elas são universais. Tivemos essa publicação recente aí, que tem a ver com essa experiência, caso alguém queira consultar. E para terminar, então, eu acho que a terapia comunitária, ela se destaca frente às outras práticas integrativas, e a gente está agora, nesse momento, fazendo uma pesquisa junto com o Ministério da Saúde, com a Abrasco, com relação à formação de algumas práticas integrativas, e a TCI, ela se destaca porque a gente tem um senso comunitário entre nós, na terapia comunitária, muito grande. É um senso de pertencimento como se a gente fosse uma colmeia mesmo, em que cada uma tem uma função muito importante e organizada. Não quer dizer que essas relações sempre são tranquilas, mas sempre impera a inteligência do coletivo, né? E é essa inteligência do coletivo que nos mobiliza para poder intervir de uma forma rápida, organizada e efetiva, que foi o que foi que aconteceu e o que tem acontecido agora no momento da pandemia. E a gente sabe que quando a gente consegue, né, um floresce, um consegue olhar para aquilo que tem de bom e se transformar, e é o que a terapia comunitária
fez e faz comigo, com a Josefa, quando um muda, todo mundo muda ao seu redor. Então, a disseminação e a propagação dessas emoções positivas acaba sendo maior do que a propagação do vírus. Então, é muito difícil fazer essa mensuração, porque são processos que são sistêmicos. Então, para quem tiver vontade de participar de alguma roda, a gente tem diversas rodas acontecendo semanalmente, aqui nossas redes sociais, caso vocês queiram nos seguir, nos acompanhar, e muito obrigada. Esse é o meu e-mail para caso alguém queira aí, se comunicar comigo. Muitíssimo obrigada, Josefa Emília e Milene, pelas experiências compartilhadas, por tanta sabedoria, né, em torno da terapia comunitária. E eu gostei muito, né, de ver a abrangência da terapia comunitária, que a gente que não está na Bratecom, a gente tem a noção de que tem muito terapeuta comunitário, mas vocês fazem um apanhado de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, né, em várias partes do mundo. Então, muitíssimo obrigada pelas contribuições que vocês trouxeram. É muito bom a gente trabalhar e discutir com pessoas que a gente percebe que são entusiasmadas, né, com essas práticas. Eu queria registrar aqui a presença de uma pessoa que eu só vim perceber durante a fala de vocês, que é Olivandro. Olivandro, abra sua câmera e dê um tchauzinho aqui para a gente. Porque o Olivandro, ele começou a fazer psicologia com a gente, né, na UFCG, e no 5º período ele migrou para o curso de medicina. Então, hoje ele é médico de saúde da família, aqui no interior da Paraíba. E o Olivandro é uma dessas pessoas que ele foi... Tá aqui, ele apareceu. E Olivandro... Oi, Olivandro. Olá. Olivandro, ele participou do primeiro projeto de terapia comunitária que a gente teve aqui na UFCG. Ele foi o bolsista da extensão, na verdade, era um projeto de extensão. E ele foi o primeiro bolsista dessa extensão que a gente fazia a terapia comunitária. Durante 3 anos, a gente ficou com esse projeto de terapia comunitária na unidade básica de saúde. Então, isso mesmo, Val. Entusiasmo com ele pelas redes sociais e sabe que ele faz, né, a terapia comunitária lá onde ele está trabalhando na estratégia de saúde da família, não é, Olivandro? Isso, gratidão pela boa lembrança, Val. E dizer que a terapia comunitária, ela atravessa a minha vida justamente no momento de transição e de permanência na instituição. E foi a partir dela que eu pude perceber que as disciplinas são indispensáveis, mas é nos terrenos férteis de nossas comunidades que estarão e estão, porventura, as formas de cuidados mais sutis e que nos ensinam, na realidade, a percorrer essa jornada. Eu diria que maratona de cuidado, cuidador, em que hoje, no terreno de atenção primária à saúde que tenho colaborado, a terapia comunitária tem sido, na realidade, uma possibilidade de envolver outras metodologias ativas e participativas. Eu diria que ela acaba sendo um disparador para que, a partir das situações comunitárias, a gente possa estabelecer outras estratégias, não apenas no cuidado que diz respeito ao corpo físico, na sua condição biológica, química e nos seus artifícios cognitivos, mas nos seus atravessamentos de uma comunidade que muitas vezes tem aquele esgoto a céu aberto, onde a gente vai levantar demandas no que diz respeito àquela ausência ou carência de água em determinada região, ou seja, a possibilidade de nisso, o profissional se perceber um colaborador e um co-criador. E de lá até hoje, graças à professora Valquíria, que gentilmente nos apresentou a terapia comunitária de uma forma que eu diria sensível, dizendo que existe essa possibilidade, mas é a partir dela que vocês também podem construir outras formas disparadoras de cuidado. Eu aproveitei e dizer que estava em plantão, mas fiz de tudo para me reorganizar e não poderia perder esse momento. Na verdade, eu tenho acompanhado todas essas aulas expositivas, mas essa tem um lugarzinho especial aqui na agenda aí. Posso dizer que inspiraram demais, professora Milena, professora Emília, e a partir disso, com certeza, já acrescentar o nosso trabalho coletivo. E sou sincero em lhe dizer, é inteiramente construído com base em cuidado coletivo, grupal, participativo, horizontalizado em que a hierarquia que prevalece é a do cuidado minimamente integral em saúde, viu? Gratidão.
Nossa, que aula! Muito bom, que Que lindo. poético, Olivandro. Que orgulho ter um médico assim, que Nossa sorte dos Senhora. seus usuários. Lá pelo Olha. Instagram, como o Val disse, eu sempre faço questão de dizer que isso é possível. Só baixa boa vontade, amorosidade e carinho que a gente faz. Eu sempre divulgo lá pelo meu Instagram Que mesmo, Oliveira legal. Duarte. E Você vocês tem que percebem vir que eu da sempre... rede, você tem que participar da Bratecom. Verdade. Você é baratinho, 150 por ano, venha. O Alexandre é Ai, muito José, é ótimo. Acho que todos os dias ele é puxado para uma live diferente, sabe? Porque ele, de fato, é um médico com uma formação muito sensível e a gente acompanha o trabalho dele e sabe que ele realiza essas práticas com muito amor e que a relação dele realmente é muito humanizada e que as PICs são uma referência para a atuação dele. Então, aqui eu queria ver quem é. Rodrigo, é você que vai ler as perguntas que tem aqui no chat? Eu estava vendo aqui. Uhum. Mas só Sou para eu falar sim, para Val. o Olivandro, fica para todos, né? Próximo slide. Convite para vocês, 2021, Congresso em São Paulo, existe amor em São Paulo, existe calor em São Paulo, capital, e você tem que apresentar a sua experiência, tá bom? Fica o convite aí, o desafio. Todos convidados, depois eu vou mandar para a professora, aí a Valquíria, tá bom? Ano que vem, de forma híbrida, sei lá de que forma, mas vai ter congresso. Então tá bom. Tem as perguntinhas aí. Tem sim, primeiro agradecer, né, a Josefa e a Milene pela apresentação, pela explanação. É muito bom, assim, né, ter uma visão de vocês que participam, que tem uma visão mais ampla, né, do que acontece no país todo em relação à terapia comunitária, porque a gente que estuda psicologia, né, na UFCG, a gente já é introduzido, né, a terapia comunitária com Valquíria e ter agora uma visão mais ampla, né, sobre o que é que está acontecendo no país é muito satisfatório. Já faço meu agradecimento particular e vou ler aqui algumas perguntas, né, do chat que foram aparecendo. Leandro, ele agradeceu pelas falas, ele colocou aqui, falas lindas e completas, muito complicado formular uma questão. Muito obrigado, meninas, pelas informações. E daí a Alice, ela mandou uma pergunta aqui, né? Ela diz, boa noite, desde já quero agradecer pelas partilhas. É incrível aprender um pouco mais e perceber como tem se expandido. Eu acho que a TC, né, pelo país. Gratidão pelo momento. E daí ela pergunta, queria pedir para que vocês falassem um pouco sobre a experiência da roda de conversa com 100 ou 200 pessoas, se já vivenciaram e se elas são tão acolhedoras como as rodas com menos pessoas. Alguma de vocês poderia responder? Ou as Jô, duas deixa eu já também? te falar. Eu li ali Sim. a próxima pergunta, você responder essa, eu vou para outra. Tá bom. Sim, todos os congressos, todos os eventos, é fantástico. Lógico que tem a parte tecnológica, tem que ter os microfones, tem os apoiadores, mas a sintonia, por isso que eu falei, existe algo que acontece, porque o acolhimento é fantástico, várias pessoas cantando, e vai se acolhendo, e eu aprendo com a fala do outro, então pode ser 200, 300 pessoas, teve um que teve até 350, aí vai fazendo semiciclo, várias rodas, tá? Então precisa a questão de escutar, então precisa só dos microfones. Mas por quê? E não precisa muito, porque o sofrimento, na realidade, não é tão diferente. Nós estamos no mesmo barco. Escolhe alguns temas, as pessoas apresentam, levantam, perguntam, é tão emocionante, eu até gosto, sabe? Porque o impacto é fantástico. E que uma coisa que nós esquecemos de falar, que acontece, que é outro fenômeno, acaba a terapia comunitária, aí os coleguinhas e as coleguinhas se encontram. Porque às vezes eu não tive espaço de fala, mas eu queria falar com o outro lá do outro lado. Aí eu dou a volta, e já aconteceu comigo. Olha, sua fala foi tão importante, você sabe que eu já vivi algo parecido. E aí as conversas, pessoas que você nunca encontrou na vida, você se apresenta e tem as partilhas. Então, é como se fosse uma pedrinha, né, que cai e depois vai ecoando, assim. As terapias continuam. Aí você vai para o café, você encontra a pessoa, você vai abraçar a pessoa porque a pessoa chorou, você abraça a pessoa. Então, assim, é um fenômeno. Então, acontece, é possível. Lógico,
tem tempo, então, por isso que a gente tem que seguir as etapas, ser fiel, né, cada etapa, a organização, ter 2 ou 3 terapeutas para ajudar, né, e fé, em quê? No grupo, não é no terapeuta, porque a terapia não é a minha, eu que estou conduzindo, eu preciso acreditar no grupo. Fantástico. Assim, eu tenho uma experiência boa. É isso. Verdade. O que acontece nessa questão é que algumas pessoas acabam falando, mas a história de um ressona a história de todas, cada um a partir da sua própria história de vida. Então, não precisa todo mundo falar para todo mundo sair sensibilizado, ou pelo menos aquelas pessoas que estavam abertas para essas possibilidades de transformação e de autoconhecimento. Então, esse ressoar e de acreditar na roda, nesses movimentos, é muito interessante, realmente acaba sendo... É só vivendo mesmo para explicar, mas é totalmente possível. Eu já estou vendo aqui, Rodrigo, a próxima pergunta que o Nalisson trouxe, né? A forma que a gente tem feito para articular e para fortalecer na atenção primária, né? Nas estratégias de saúde da família, a terapia comunitária, para que elas ganhem mais força. Então, assim, eu posso responder essa que eu acho que, né? Daí você contribui. Bem, ela já é uma política nacional, né? A gente sabe que existe uma falha muito grande no sentido de fomentar e de implementar as PICs, né, nos municípios, nos estados. Mas as práticas, a terapia comunitária, no cenário das PICs, é uma das que mais cresce hoje na APS, porque ela é uma prática que é grupal, e ela é efetiva, então ela tem uma potência muito grande e ela tem uma aplicabilidade direto num problema que é, assim, quem sabe o problema mais prevalente que qualquer profissional da saúde vai atuar, que é no sofrimento psíquico, nos pacientes, nos usuários poliqueixosos. Então, ela atua nesse campo, não só na perspectiva do sofrimento, mas da potência, da competência, das superações. Então, ela tem crescido bastante. Mas a ideia é que eu não sei como que isso está em Campina Grande, né? No Nordeste, ela nasceu no Nordeste, então a cultura da terapia comunitária é muito forte aí, e depois que ela expandiu para as outras regiões. Mas é bem importante, teve uma publicação em 2018, a Valquíria deve ter compartilhado com vocês, sobre uma publicação do Ministério da Saúde sobre um guia de implantação das PICs nos municípios, para trabalhar com gestores. E, assim, a aprovação da política municipal de saúde e das PICs é muito importante para que isso não seja um movimento voluntário de um terapeuta comunitário que está concursado na prefeitura, que faça, e se aquela pessoa se aposenta, ou se essa pessoa muda de serviço, o serviço é interrompido, e a população não vai ter mais acesso. Então, a gente, enquanto a Bratecon, tem trabalhado bastante fazendo pesquisa, criando evidência, saúde baseada em evidência, a partir de mapas estratégicos de evidência, para que a gente gere informação para a tomada de decisão, para que essas práticas e para que a TCI ela seja implementada nos municípios como política pública e como uma política de Estado, e não uma política de governo, para que entre e saia governo e isso seja uma conquista do povo, né? Porque ela nasceu da comunidade, para e com a comunidade. Só complementando que outras capacitações pelo Ministério, isso que a gente fica triste, né, porque na realidade, assim, foram muitos agentes comunitários que foram capacitados, gestores também, enfim, aí depois se perdeu. Então, existe, acho que é um trabalho de resgate aí, né, mas é fantástico, porque é a porta de entrada, de acolher, mas é aquela coisa, né, muda a política, muda os interesses, mas já tem, assim, tem vários terapeutas comunitários perdidos por aí, né, então, é uma questão de força política também, né, é triste, mas isso é fato. Foi investido, né, dinheiro público, então, isso também que é tão contraditório, né, mas não sabe, eu acho que tem notícias boas vindo, nós estamos sendo
vistos, como eu falei, para a nossa organização, pela nossa rede, então o Ministério Público está olhando, está querendo, né, oferecer outras capacitações, mas, de novo, a gente vai brigar, ok, que ótimo, vamos capacitar, mas também vamos valorizar e resgatar quem já tem essa prática. Senão fica aí formando, e depois, né? E eu acho isso bem delicado também dentro das capacitações, mas é assim, né, que funcionamos, né? Léo, posso só fazer um comentário aqui, bem rapidinho, antes da tua pergunta? Tá certo? Pode, claro. É só porque a Milene, ela comentou, e aí porque talvez seja uma informação que muitos de vocês não saibam, mas Campina Grande está num processo, né, de implantação de sua política desde 2017, só para você ter uma ideia. E aí, eu faço parte pela universidade dessa comissão que está contribuindo para a implantação dessa política, mas o que é que acontece? Tem uma hora que a gente emperra, né, porque tem um fator limitante aí, que é a vontade política, né, do município. Então, a gente tem sofrido muitas mudanças, né, aí nas políticas sociais, os recursos têm diminuído, a própria organização dos serviços que tem mudado, né, estão todos sendo reorganizados, por exemplo, aqui em Campina Grande a gente já não tem mais MASF, né? Não. E aí eles estão atendendo veementemente a nova forma de financiamento do SUS, então eles seguem aqui na cartilha, né? Então, assim, é muito complicado, porque a gente tinha uma proposta de implantação, na proposta da política, a gente tinha a proposta de implantação de um centro de referência em práticas integrativas e complementares. Essa comissão saiu daqui, a gente foi conhecer a experiência do Centro de Práticas Integrativas, que é muito bem estruturado, né, em João Pessoa. Nós conhecemos os 3 centros que tem lá para inspirar a estruturação do centro aqui. E, infelizmente, assim, olha, foram muitas reuniões, né, muita paciência por parte da comissão. E aí, na verdade, hoje, qual é a realidade de Campina Grande? A gente acabou de fazer uma pesquisa, né? A Alicia, que está aqui, ela participou, não estou lembrada de quem tem mais aqui. A Alicia foi bolsista, Nalisson também. Me desculpem se tem outra pessoa aqui que eu não estou lembrando que participou, mas a gente acabou de fazer um mapeamento das práticas integrativas e complementares em Campina Grande na atenção básica. Uhum. E aí, os 90 serviços que tem dentro de Campina Grande, apenas 12 serviços realizam práticas integrativas e complementares. A terapia comunitária é uma delas, né? Então, não é uma cidade com tanta gente com formação em terapia comunitária. Isso era uma coisa que a gente tinha vontade, pelo núcleo, de promover também uma formação em terapia comunitária. Mas, infelizmente, a realidade das PICs hoje em Campina Grande, elas são aplicadas por vontade, foi isso que a gente conseguiu identificar nessa pesquisa. Ela é aplicada por vontade dos profissionais e das profissionais, que todas são mulheres, né? Nessa pesquisa a gente ficou, todas são mulheres. E aí eu acho que a gente precisa ver, né, encontrar aí uma estratégia de pressionar o poder público para que isso, de fato, entre primeiro como uma política transversal, né, dentro dos serviços, e que a gente possa ter um centro de referência em práticas integrativas e complementares aí como uma ação afirmativa, né, para nossas atuações. Uma coisa que vocês tinham comentado em relação, por exemplo, que aí eu acho que a gente pode provocar isso e abrir para os estudantes de psicologia e futuros psicólogos se colocarem também em relação a isso, que foi em relação à resistência, né, de muitos psicólogos e psicólogas com a terapia comunitária. E, Milene, você tem razão. A profissão a psicologia, dentro todas da área da saúde, é a que mais tem resistência. É muito difícil. Mas também quando elas entram, os psicólogos, quando assumem, aí levam embora. Mas essa resistência, dentro das formações que tem, mas é porque é a construção da própria formação. Então, quando você falou de buscar estratégia, Valquíria, o que você está fazendo é uma estratégia.
né, de Com fomentar o que certeza. existe, da força, de trazer. Então, futuros profissionais já conhecem. Eu acho que o caminho é esse, é fortalecer, porque amanhã ou depois, não, quero trabalhar com grupo. Como que vai ser isso? Onde tem? É buscar, é levar informação. É perfeito, né? Porque hoje, não conheço, não. A terapia comunitária é isso. Então, o seu trabalho dentro da universidade e dentro, né, da psicologia, né? Mas isso já mudou bastante. No início, quando nós montamos a Abratecon, foi assim, conselho, mas foi numa delicadeza tão grande como foi feito essa costura, porque quem estava na presidência também é uma psicóloga, né? O que ganhou? Você vai perguntar assim, o que deu certo? Foi as evidências, foi os relatos. E nós não somos uma ameaça. É dizer, não é psicoterapia. Pronto, só dizer isso, pronto, acabou. Não estamos ocupando o lugar de ninguém. Então, é só essa frase, não é psicoterapia. Simples, tá? Mas é uma guerra também que eu vejo de poder, né? Quem são esses terapeutas? Por isso que a formação é importante. É lógico, tem rodas e rodas. A pessoa entra em surto, por exemplo, estou pensando assim, já aconteceu de uma pessoa estar em surto numa roda, o que fazer? Né? Por isso o preparo, por isso estar em equipe. Se a pessoa está em surto, você tem que saber primeiro o que está em surto, né? O que é isso, e sempre tem os coleguinhas, mas como tem o recurso da música, né, às vezes a gente passa uma comidinha, a pessoa às vezes dilui. Eu já, olha, 16 anos, já participei em vários lugares do Brasil, do mundo, nunca vi uma pessoa surtar. Nunca Vi sim, pessoa alcoolizada às vezes entra, senta, já fizemos na praça, participa, dá risada, fala coisa, desconecta, mas aí a gente segue o barco. Tem os desconectados que entram na roda, mas e aí? É a inclusão, mas sempre tem falas, é impressionante. Participei de uma roda do álcool, ele entrou alcoolizado, eu lembro até hoje. É assim, totalmente desconectado, mas depois, no depoimento, parece que já o álcool foi embora, evaporou, uma fala tão sensível, tão profunda, que ficou, então assim, casas transitórias, por exemplo, de homens, teve uma experiência riquíssima. Eles não queriam se tocar, não podia se tocar. O terapeuta adora, né? Dar parabéns. E uma pessoa falou: olha, eu não posso ser tocada, eu não gosto. Ok, a gente respeita. Então, olha, nunca vi nem essas grandes rodas. Então, esse cuidado, por isso que é a formação, né? Por isso que tem que ter esse cuidado no ser terapeuta, mas independente de ser terapeuta comunitário, ser psicólogo, né? Quantos psicólogos aí eu falo que não tem preparo nenhum diante de um surdo, nem nada, já passou por grandes academias, especializações, e não dá conta, porque acolher a dor, gente, é só você se conectar com a sua dor, não é fácil, né? Então, é isso, não precisa ter medo, é só cuidados, né? Tem que ter cuidados mesmo. Valquíria, eu acho que essa tua experiência, né, que você está trazendo aí de Campina Grande, que a gente tem trabalhado é trazido evidência científica, porque daí quando a gente mostra, por exemplo, que a gente consegue reduzir em 30% sintomas de depressão e de ansiedade com instrumento validado, com metodologia robusta, com feito um trabalho sério de pesquisa e ver aí o quanto que o município onera, né, os seus trabalhadores, a comunidade, o impacto social que isso representa. Quando a gente fala em dinheiro, isso mobiliza e isso faz com que a gestão veja com outros olhos. Nesse momento de pandemia, e eu acho que isso vai direcionando já para a pergunta do Léo, a gente tem visto, por enquanto, a questão da vacina para todos ainda está distante, a gente não tem tratamento para Covid, o que a gente tem são recursos de cuidado, e as PICs, elas cresceram de uma forma enorme nesse momento. Têm sido os recursos que têm sido utilizados. Então, agora, teve um boom de procura pelas práticas integrativas muito grande, né? Você sabe,
E daí é um momento, porque se a gente sabia como era a situação de saúde mental antes da pandemia, com esse momento, com estresse pós-traumático, sofrimento, medo, ansiedade, a gente tá com a faca e o queijo na mão, assim, para dizer, olha, a gente tem recurso que é barato, que é efetivo e vai cuidar de uma forma integral. E que se não, e eu acho que agora é um momento muito propício para que isso, para que esse movimento seja retomado e fortalecido. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigado pela colocação, meninas, de todos vocês, foi ótimo. Vou resgatar aqui uma pergunta de Léo, né, que ele fez. Ele pergunta, né, mesmo com a TC podendo ser vista passível, né, de adaptações devido ao tempo, lugar e circunstância, vida atualmente com a pandemia da Covid-19. Gostaria de saber se passaram por alguma experiência de as condições locais não facilitarem o desenvolver da prática da terapia ou alguma outra dificuldade que já encontraram na prática. Pois é, toda prática, todo fazer tem dificuldade, né? Na presencial, então, uma das questões, o medo de não comparecer pessoas. Você monta um grupo, por exemplo, dentro da universidade. Nós temos um programa Qualidade de Vida para os alunos, funcionários, professores. Ficava ali, meu Deus, prepara tudo e vinha 2, 3. Meu Deus, era um desânimo. Aí a gente aprendeu que 2, 3 é uma potência. A gente ficava contente com aquele 2, 3 e ótimo. E foi assim que a gente não desistiu. Então, a dificuldade que enfrentamos, preconceito de não saber. Dentro da universidade, o medo de se expor, vou lá falar dos meus problemas. Os alunos, a gente tem um trabalho belíssimo dentro da moradia estudantil. A gente vai dentro da casa fazer a roda, parece 2, 3. Aí, então, assim, mas aqueles 2, 3 é tudo sistêmico. Então, como aprendemos, quando 1 ou 2 estão bem, isso vai disseminar. Então, foi isso que ajudou, né? Já chegamos em lugares tudo organizado na hora, não mudou, por exemplo, o gestor muda a hora, a gente vai embora, pega as nossas coisas e vamos embora. Então, assim, essas dificuldades, mas acontecem. Com mais dificuldade, eu acho que pelo menos a minha prática em 16 anos, a maior foi essa, o medo de não ter público. E aí a gente inverteu, e com o passar do tempo a gente foi aumentando, as pessoas foram, a cultura de estar em grupo, sabe? A gente vem também, dentro da psicologia, né, vou falar de um lugar da mãe aí, da psicanálise, do individual, do distanciamento, do pensar, enfim, isso também, estar em grupo é uma cultura, assim como registrar as evidências, produzir, é uma cultura também, que com o tempo nós estamos quebrando, né? Mas isso foi uma dificuldade imensa dentro da universidade. E hoje não, nós somos convidados para cima e para baixo. A TCU online foi um recurso que facilitou, porque as pessoas podem ficar escondidinhas, como vocês aí, Luana, né? Uns dormem, mas a maioria fica atento, depois entra. Então, assim, a gente usa muito da criatividade, tem que fazer sentido. Qualquer procedimento, qualquer escolha na vida, de repente vou fazer lá psicodrama ou psicossomático, que já fiz arte terapia também que eu fiz, tem que fazer sentido com a minha história, que seriam os slides assim. Nós aprendemos na terapia comunitária, o primeiro mestre foi e é a criança que eu fui. É a minha criança. Então, eu aprendi muito com a criança. E a primeira escola é a minha família. Se eu estiver conectada, independente, viu, gente, com as histórias difíceis ou boa, vai fazer sentido. Porque não adianta eu buscar um procedimento, vou imaginar agora, não vou falar porque é preconceito, estou julgando. De moda, por exemplo, mas que para mim não faz sentido, não adianta, né? Então, essa dentro das dificuldades e facilidades. Local. Olha, eu já fiz até dentro da cozinha, por exemplo, que eu faço no consultório também, tendo família, com crianças. Não tinha, mudou o horário. Fui para a cozinha, eu juntei lá, ok. Então, essa coisa de não ter espaço para grupo, de não ter lugar, de não ter.
Não existe. Vai para baixo de árvore, até bom, né? A minha universidade é super bonita. Então, é usar a criatividade, fazer sentido para você, porque aí as pessoas se aproximam. A Milene colocou das abelhinhas, né? Aí faz sentido, tá? Eu não sei se a Milene quer completar alguma dificuldade. Assim, eu acho que são muitas as dificuldades, assim, tem dificuldades do nível político, epistemológico. Agora, eu acabei de ver que hoje foi lançado um manifesto pelas práticas que são pseudociência, inclui todas as práticas integrativas. Não sei se vocês viram isso. Saiu, eu não consegui ler, porque hoje entrei e saí de reunião e de banca, e a gente a todo momento é atacado como se fosse pseudociência, né, e a gente sabe o que está por trás disso, então a gente tem a todo momento a gente tem que estar justificando, dependendo com quem a gente está, assim, trazer a validade da prática que a gente utiliza, e quando a gente vai isso no sentido bem da praxis, da prática, eu acho que uma coisa bem importante por ser uma abordagem grupal, começar novos grupos é um desafio, e daí ter a sustentabilidade desses grupos, né? Então, a gente já passou por muitas, eu imagino que a Jô também, eu já passei por muitas situações dessas, e, por exemplo, uma experiência que a gente fez 7 meses roda numa unidade de saúde. A gente conversou com todos os funcionários, a gente trabalhou, participamos da conferência local, municipal, apresentamos a proposta que a gente queria, e ninguém ia na roda. E daí, a gente pensou que a estratégia não estava sendo... Então, tem que conhecer a comunidade, você tem que conhecer o contexto de onde você quer implantar a roda, porque daí tinha uma igreja do lado da unidade de saúde, e na igreja tinha um espaço apropriado, a gente mudou o espaço e lotou. E daí, fazendo pesquisa, a gente identificou que naquela comunidade, naquele território, a comunidade não entendia que a promoção da saúde mental se dava naquele espaço, porque era um espaço da racionalidade biomédica. Então, assim, naquele contexto, foi mudar o espaço e isso daí favoreceu e deu certo. Então, eu acho que uma dica, assim, é poder compreender bastante o território da onde você quer implantar a terapia comunitária, facilita e identifica as dificuldades para que a gente possa driblá-las e ver quais são mais estratégicos, quais são as lideranças comunitárias que têm mais força para mobilizar aquela comunidade e para trazer as pessoas. Eu acho que mais ou menos isso, Léo, assim, que me vem à cabeça agora, 9 horas da noite. Já vai, o Tico e Teco já vai, né, assim, né? Teco, né, Jô? Já está mais para lá de Bagdá, então é o que eu consigo refletir nesse momento. Muita riqueza. Obrigado, meninas, pelas respostas. Pode falar, não, que tem a ver com crise, né? Porque pensando que as dificuldades levam crises. Aí a gente tem falado, olhar para a crise como ou oportunidade ou se paralisar. É a mesma questão, né? Se não realmente paralisa, desiste, porque, né, isso vai ser em todo o contexto. Começar a atender, a gente se forma, vou começar a atender, que é para onde eu vou, é difícil, quer dizer, cada momento da vida é isso, enfim, onde eu vou trabalhar, mas é uma ferramenta, a terapia comunitária, porque nós trabalhamos muito o jogo de cintura, né, tem uma vivência, que pena, né, a gente não vai dar, podia fazer, né, ter jogo de cintura na vida, né, então tem uma vivência muito boa para isso. Eu lembrei dela, por isso que eu ia falar para vocês. E olhar para as crises, para a dificuldade como oportunidade. É o que nós fizemos agora durante a pandemia, né? A gente está olhando como oportunidade. Mas dá para a gente ficar umas 3, 4 horas, né? Mas aí o combustível já vai acabando. Muito obrigado, meninas, pelas respostas. Um comentário, né? Eu acho que essa última fala sobre dificuldades, ela se aplica também a qualquer prática grupal, né? Que a gente for tentar executar. A abordagem grupal, ela requer esses desafios e olhar para isso de uma forma diferente da abordagem individual é muito importante para o sucesso da implantação e para a sustentabilidade. Então, a pergunta é, vocês gostam de estar em grupo? Porque é a primeira coisa, né? Não gosto.
Olhar por quê, né? Porque tá exposto, todo mundo tá vendo, tá bem, né? Mas o grupo ajuda. Eu falo que o grupo sempre salva. Estar aqui com vocês, ó, tá vendo? Olha que delícia, quer dizer, lógico, a gente está se expondo, mas, né, e aí, não sei se a gente pode, eu tinha pensado uma coisa, mas acho que eu vou fazer outra. Se a gente pode ir finalizando, Valquíria, o que que você acha? Tem mais alguma questão? Acho que Não, elas finalizaram aqui. Não tem não, Val. Não? acho que a gente pode ir se encaminhando para o final e aí eu acho que você vai fazer alguma coisa, quer dizer, essa deve ser surpresa, mas aí eu não sei se eu poderia já, se a gente poderia já agradecer a vocês e a gente finalizaria com essa parte de vocês, né, para a gente já ir, né, todo mundo para as suas casas, a gente já está em casa. Mas, José, Família e Milene, agradecer muito pela disponibilidade de vocês. A terapia comunitária, eu sempre digo que foi uma ferramenta que eu conheci, que mudou radicalmente a minha visão dentro da psicologia, minha atuação, na verdade, dentro da psicologia, né? E eu acho que imagino que deve ter acontecido isso com vocês também, pelo nível de implicação que a gente percebe que vocês têm. Porque a gente, eu acho que como José Família bem colocou, pelo menos eu me formei em 99 e a minha formação foi muito tradicional, né? Então, a ferramenta que a gente conhecia era a psicoterapia, né? Então, a gente tem a psicologia em si, eu acho que tem muita dívida com o trabalho de grupo, porque eu sempre digo isso, assim, a gente utiliza muitas ferramentas grupais, mas elas não são, vamos dizer, elaboradas dentro dos domínios da psicologia, né? São outras ferramentas que a gente precisa caminhar, outros saberes que a gente precisa caminhar de mãos dadas, eu sempre digo. Então, foi uma ferramenta que mudou a minha visão, e o primeiro insight que eu tive foi esse, né, de entender que a gente sai do centro, né? A gente sai do centro e entende que todo mundo ali é participante e, ao mesmo tempo, colaborador nesse processo de criação que está todo mundo em conjunto. Então, esse, para mim, foi o maior aprendizado, e por isso que é uma ferramenta que eu faço muita questão nas disciplinas que eu ministro saúde coletiva, e lá a gente, né, tem o conteúdo de sorte dos teus alunos, Valquíria. E aí nós temos o conteúdo de práticas integrativas e complementares e a terapia íntegra. A psicologia comunitária também, a gente retoma essas coisas. Então, estágio básico em saúde, a gente retoma tudo isso. Então, eu tenho o maior prazer, Milene e José Família, de dizer que aqui na UFCG tem muita receptividade, sabe? As práticas integrativas, de um modo geral. Os alunos e alunas são muito entusiasmados, conseguem compreender o lugar de cada prática dessa, e eu acho que nossos alunos têm uma clareza muito grande de que a terapia comunitária não é psicoterapia, ao ponto de que são bastante críticos em relação a isso, quando vem alguém realizando a terapia comunitária e fazendo um papel de mais aprofundamento, que aí já e não é por uma reserva de mercado, e não é por uma relação de poder. Eu acho muito interessante. Olha, Valquíria, não foi assim que a gente aprendeu, né? Então, eu acho muito interessante isso. Então, tem muita abertura. E o nosso curso em si, não só de minha parte, nós temos outros professores também que realizam essas práticas integrativas. A gente tem bastante vivência, né, nesse campo. Então, nós temos um PET, Saúde e Interprofissionalidade, que envolve os alunos de Psicologia, Medicina e Enfermagem. Então, é uma das ferramentas que a gente trabalha como possibilidade de reorientação dos trabalhos de educação e saúde nos serviços, né? Então, só quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer a todo mundo que está aqui, que veio hoje participar de mais uma aula. Nossa próxima aula, o tema vai ser sobre homeopatia, e será com a professora Berenice, não é? E cadê Rodrigo? O Rodrigo ainda está por aqui, vai ser com a mãe de Rodrigo, que é nosso aluno também aqui, que é um contato, né, Rodrigo? Nós teremos duas convidadas nesse próximo encontro. Então, sim, Rodrigo. Não, só
só confirmando mesmo que minha mãe participará e tal. Tá. Então tá. Então é isso. Então a gente vai ficando por aqui e eu deixo com vocês, para vocês concluírem. Só para falar que eu postei aqui no chat, postei aqui o artigo e o manifesto contra as ciências que ele se refere às práticas integrativas e que eles atacam fortemente a homeopatia. Pois é. Homeopatia. Então eu coloquei aqui. Se os alunos tiverem interesse, eu acho que é bem importante se apropriar do discurso, né, de quem ataca, a gente poder como se defender. Eu aprendi isso na Arte da Guerra com Sun Tzu, no livro. Né? Então, tá aí os artigos. Então, eu deixo com Milene e com José Família para elas encerrarem. A gente vai se despedindo por aqui, já desejando uma boa noite para todo mundo. E até o nosso próximo encontro na terça-feira. Na quarta-feira, aliás. Quarta, viu, gente? É que a gente tem uma disciplina na terça, quarta-feira. Bom, não, é só a gratidão, né, para encerrar e agradecer mesmo ao grupo, né, a gente sempre agradece ao grupo, a presença, esse momento. A Milene, verdade, a gente nunca trabalhou juntinho, que legal, essa experiência boa, a gente sempre se divide, e a história, eu vou fazer outra coisa, porque não vai ter tempo, mas é assim, ó, só que você fecha os olhos um pouquinho, tá? Porque aí o mental, para ir se desligando também. Quem puder estar aí presente, não está deitado, coloque os pés, eu estou descalço, né, que eu gosto bastante, coloca os pés no chão, tá? E aí a gente vai só 3 inspirações e expirações. Lembrando que a respiração que nos conecta com aqui agora, mas é um trabalho de detox, né? Enquanto eu inspiro, depois eu expiro, eu vou massagear os meus olhos, tá? Que aí para ele descansar. Inspira e só pequenas massagens. Você no cantinho. Mais uma vez. E os pés conectados lá no chão. Que eu vou buscar, é como se estivesse aterrando. Então, uma energia da mente, dos olhos. E aí, imagine que do topo da cabeça, um chuveiro na cor prata, tá? É rapidinho, quem conseguir, quiser visualizar, inspirando. Imagine que um chuveiro, água escorrendo pela cabeça, seu rosto, ombros, e vai, barrigas, pernas, até o chão. Uma limpeza. E desse chuveiro prata, você vai imaginar na cor verde, que é a cor da cura. Inspirando, expirando. E agora o chuveiro muda de cor e vai na cor lilás, da espiritualidade, da amorosidade, o lilás rosa. E imagine que todos nós agora estamos conectados na palavra gratidão. Gratidão por esse momento, por estarmos aqui agora. E como estamos finalizando o dia, gratidão por algo, alguma coisa que aconteceu no dia de hoje. Cada um mentalize, além da nossa saúde, da nossa presença, mas algo que vocês gostariam de agradecer no dia de hoje. Inspire, expire, sabendo que a gratidão tem um poder grande, né? Dentro da nossa saúde. E é isso. Que leve o nosso carinho da nossa rede Abratecom, da nossa rede de terapeutas, e conte conosco, e a gente vai mandar notícia, viu, Valquíria? Agora, sinta-se de alguma forma na nossa rede, mas é pensando com carinho, tá? Tá, muito obrigada. Se você voltar. A gente não vai perder o contato, não, a gente vai ficar em sintonia.
a todo momento e vai construindo outras articulações também, não é? Parabéns pelo trabalho. Futuro psicólogos, que lindos vocês. Tudo de bom. Obrigada. Boa noite. Gratidão, Valquíria. Grande beijo para todos e para todas. Foi fantástico. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa ter outros momentos. Eu vou pegar teu contato, que eu quero que você vá falar para os meus alunos psicólogos a importância da terapia comunitária na tua formação. Vou sim. Pode me convidar que eu vou, sim.